Queridos, bom dia. Vamos para mais uma palavra. Vamos atacar o inferno. Eu tenho um prazer muito grande de atirar setas agudas no inferno. E a palavra de Deus ensina isso. Perceba que os nossos temas, eles são temas que confrontam exatamente as piores mentiras do diabo. São mentiras tão grandes que elas vêm enganando centenas de pessoas a cada dia. Eu disse centenas? Falei errado, gente. Milhares de pessoas. Perceba a quantidade de religiões que existe, a quantidade de pessoas religiosas que existem. E eu quero ler uma palavra de Deus para você, baseando-se no fato de que eu sou uma pessoa que... Eu sou ex-evangélico. Eu sou ex-assembleiano. Eu era da Assembleia de Deus. E graças a Deus, depois de ver tanta mentira, tanto erro, eu tive a maturidade da fé, por meio de Jesus, de poder sair dessa religião e aprender a verdadeira religião pura e sem mácula diante de Deus, que é afastar-se do pecado do mundo e ajudar aos pobres e necessitados. Assim está escrito no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 27. Só há uma religião aceitável diante de Deus. E essa religião, ela consiste no fato de você se afastar dos pecados do mundo e ajudar ao pobre e ao necessitado. Então eu quero ler uma palavra para você baseando-se no fato das coisas que eu via. Porque eu ia para a igreja, gente, e eu começava a ver um monte de gente falando em língua estranha, gente rodopiando, gente que ficava rodopiando, sabe, centro de macumba? Esse terreiro de macumba? As pessoas ficam rodando, cantando, girando. Queridos, eu vi isso dentro da minha igreja. E as pessoas chamavam aquilo de... Ai, isso é crente do fogo. Isso é reteté. Gente, como é que a mesma coisa tem dois nomes diferentes? Na igreja evangélica diz que isso é reteté. No centro de macumba diz que isso é pombagira. Diz que isso... Eu não sei o nome, gente. Eu tô falando assim porque realmente nunca frequentei um centro de macumba. Nada contra quem frequenta. Até porque eu creio que o poder da palavra de Deus sendo pregada nesse lugar, ele é poderosíssimo para desfazer qualquer laço de engano no seu coração. Então eu quero ler uma palavra de Deus para você. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 6. E eu, irmãos, apliquei essas coisas por semelhança a mim e a Apolo, por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito. Vou repetir essa parte. Para que vocês aprendam a não ir além do que está escrito na Bíblia. Não vos ensoberbecendo a favor de um contra o outro. Queridos, preciso falar alguma coisa ou vocês já entenderam? Que não devemos ir além do que está escrito e que não podemos deixar a soberba tomar conta de nosso coração. Então eu quero te dizer por que eu estou falando da igreja evangélica. Eu participava da igreja evangélica e eu via que as pessoas diziam que quem rodopiava, quem cantava, quem girava, eram pessoas superiores espiritualmente, eram pessoas que estavam cheias do Espírito Santo. E as pessoas que não faziam isso ficavam olhando, ficavam maravilhadas com aquilo. Ficavam assim, gente, Deus realmente está nesse lugar. Olha aí que maravilha, a pessoa está cantando, está girando, está pedalando, sapateando, que tinha até, chamavam as pessoas de canelinha de fogo, sapatinho de fogo. Eram pessoas que quando começava o culto, elas começavam a sambar, rodopiar. E essas coisas, elas não estão escritas na palavra de Deus, gente. Aonde foi que Jesus disse que nós devemos rodopiar? Aonde foi que Deus disse que a manifestação do Espírito Santo, que os frutos do Espírito Santo estão em rodopiar, cantar, girar? Então, perceba que a palavra de Deus ela é perfeita, porque olha o que Deus diz. Para que, por meio do exemplo de Paulo e Apolo, nós aprendamos a não ir além do que está escrito. Isso não está escrito na Bíblia. Deus não quer que a gente faça coisas que estão além do que está escrito. O que está escrito na Bíblia é que nós devemos nos arrepender de nossos pecados,
guardar o Evangelho de Deus no nosso coração e praticar a palavra de Deus. E isso está escrito. E eu vi as pessoas que pulavam, gente, e eram pessoas fofoqueiras, mentirosas, problemáticas, pessoas que passavam grandes dificuldades na vida, pessoas que cometiam adultério, e do dia do culto, que era domingo, na época que eu ia, as pessoas estavam lá sapateando, rodando, sapateando, ou seja, vivendo uma grande mentira. Porque diziam estar cheias do Espírito Santo, mas na verdade estavam cheias do Espírito de Satanás. Por isso que, torno a repetir, os evangélicos, eles são os servos de Satanás disfarçados de ministros da justiça. Está escrito em 2 Coríntios capítulo 11. Pode abrir a sua Bíblia e conferir. Os verdadeiros de Deus, eles sairão dessas igrejas, porque toda religião conduz à morte. Eu não estou falando especificamente para os evangélicos, estou falando para os católicos, para os espíritas, para os umbandistas, para os evangélicos, Mamon, né? Como é que é o nome daquela religião? Marmon, sei lá. Eu sei que existem mais de 35 mil religiões. Ai de mim querer decorar tudo, uma grande perda de tempo. Estou citando apenas as mais conhecidas. Não preciso nem falar de Buda, né, gente? Pessoal que fica aí fazendo yoga, dizendo que Buda é um exemplo. É cada coisa que a gente vê que eu fico assustado. O que mais tem aqui, gente, vou abrir um parênteses aqui para fazer um comentário fora do contexto. É crente religioso, dizendo que crê em Deus, mas fica vendo horóscopo todo dia. Então, Deus, ele foi extremamente claro com o horóscopo, disse que essas pessoas morrerão por morte violenta, onde o sangue cairá sobre a cabeça delas. Quem consulta adivinhos, essas coisas, Deus disse que essas pessoas morrerão de forma muito violenta e que o próprio sangue escorrerá sobre a face delas. Então, voltando aqui à palavra. Então, abra o olho com o horóscopo. Toma muito cuidado com o que você está botando diante dos seus olhos. Então, continuando. Então, a palavra de Deus ensina para que nós não possamos ir além do que está escrito. Não há necessidade de rodopios, não há necessidade de gritos. A necessidade dentro da gente é ter os frutos do Espírito Santo de Deus, andar em santidade, longe do pecado, ajudando o pobre necessitado. Eu nunca falei em línguas para vocês, queridos. Eu falo em línguas nas minhas orações. Porque o que adianta eu ficar aqui? Ai, labassuri ondeha. Isso é coisa de crente. Eu vi o pastor fazendo isso. O pastor falava sempre a mesma língua. Gente, que pastor era aquele, Jesus? Deixa eu tomar um cafezinho aqui, peraí. Gente, que pastor era aquele? O cara falava todo dia a mesma língua. Ai, labassúrias de caramanaias. Aí na sexta-feira, que era o culto da libertação, ai, labassúrias de caramanaias. Domingo, labassúrias de caramanaias. Aí eu fiquei, gente, nas outras igrejas a mesma coisa, porque eu era assembleiano, então eu gostava de frequentar diferentes assembleias para conhecer diferentes pastores, né? E aí eu chegava lá, era labachúrias de caramanaias. Falei, gente, esse labachúrias é quase uma língua universal, tá quase igual ao inglês. Porque o cara fala labachúrias aqui, labachúrias lá, de caramanaia aqui, de caramanaia lá. Então esses caras estão combinando essas línguas estranhas. Então você começa a perceber que se você tiver um mínimo de senso crítico, você consegue entender que esses caras são grandes mentirosos. Eu oro em línguas e é tão estranho, mas tão estranho, gente, que nem até eu acho estranho. É realmente uma língua estranha. Não é nada de decaramasúbias, licaramanai, labachúria. São coisas que realmente são estranhas. Mas eu oro em línguas no meu quarto. Não aqui para vocês. O que adianta ficar aqui falando em línguas para vocês se vocês não vão me entender? Vocês já não entendem nem o que eu digo em português. Porque eu estou pregando aqui o arrependimento da palavra de Deus. Eu estou pregando aqui para você que não é necessário você fazer coisas que não estejam escritas na Bíblia. Que o que é necessário para a gente é ter maturidade de guardar os mandamentos de Deus, de arrepender-se dos nossos pecados, de confessarmos os nossos pecados, de respeitarmos a cruz de Cristo. Então nem isso você consegue entender. Imagina se eu ficar aqui falando em línguas para você. O que eu vou ganhar com isso? Então perceba como a nossa pregação é uma pregação estreita. É uma pregação para poucas pessoas, não é uma pregação que promete bênçãos. Ela não é uma pregação que olha para a carne, é uma pregação que olha para o espírito. Então, se afasta desses lugares mentirosos.
pessoas que rodam. Isso é macumbaria, gente. Espírito maligno. E aí as pessoas falam assim, mas eu já vi gente expulsando demônio na minha igreja, então a minha igreja é poderosa. Gente, a Bíblia ensina que até o diabo faz sinais e prodígios. Então ele engana as pessoas muito facilmente. O Apocalipse ensina isso. Satanás fará grandes milagres nos últimos dias. Fará imagens chorar sangue, essas coisas, esses milagres aí. E essas pessoas serão enganadas pelo diabo, porque elas não leram o Apocalipse, que diz que Satanás também faz milagres. Então as pessoas acham que todo milagre provém de Deus. É engraçado, gente. É engraçado porque há pouco uma vovozinha aqui, acho que é Maria o nome dela, ela disse assim, você não mostra a cara. É muito fácil você ficar julgando os outros aí. Gente, eu estou julgando quem? Eu estou conversando com vocês sobre a palavra de Deus e mostrando para vocês aquilo que pelo espírito do discernimento Deus me fez enxergar. Porque você precisa entender uma coisa. Quando você sai de casa, você precisa ter uma decisão. Eu vou abrir a porta para sair de casa ou não? Então isso já é um julgamento, porque você vai ter que julgar se você vai abrir ou não. E quando você julga que você precisa abrir a porta, você abre e sai. Se você julga que você não precisa abrir, você deixa fechado e fica. Então, para tomar decisões na nossa vida, é necessário que nós julguemos as coisas. E aí ela disse, não julgueis. É engraçado, gente, porque esse povo ele é tão burro, mas tão burro, tão alienado, que eu simplesmente bani da página. Eu não discuto com essas pessoas, que são pessoas que têm aquela mente cauterizada com ferro e brasa. A gente já estudou essa palavra outro dia, sobre a mente de ferro e brasa. Para quem não lembra, ferro e brasa são os animais que são marcados com ferro e brasa. Eles perdem o limiar da dor. No começo dói, mas depois eles acostumam. Então as pessoas agem dessa forma com o pecado. O pecado às vezes incomoda, mas se a pessoa não mudar, ela começa a se acostumar com o pecado e o pecado vai se tornando cada vez mais normal na vida dela. Então essa vovozinha aí, certamente, ela já acha o pecado algo normal na vida dela, e quando ela ouve um servo de Deus pregando a verdadeira palavra, ela começa a ter ataque de perereca. Ai, você não julga não, hein? Não posso fazer nada pela senhora, vovó. A senhora já foi banida da página. Aqui eu não tenho pretensão de ter muitos seguidores, eu tenho pretensão de que algumas pessoas entendam a palavra de Deus e passem a guardar a palavra de Deus, arrependido dos seus pecados, vivendo o evangelho, não se misturando com essas pessoas que fazem essas coisas que estão além do que está escrito, porque a palavra ainda diz, não vos ensoberbecendo a favor de um contra o outro. Então na igreja evangélica você vê que essas pessoas que rodopeiam, elas são superiores, são pessoas espirituais. Nossa, fulaninha é muito espiritual. Ela sapateia, ela roda, quando tem culto ela começa a girar. Gente, a palavra de Deus está falando, não vos ensorbebeça a favor de um contra o outro. Ou seja, essas pessoas dizem que são superiores, mas elas não são superiores. Elas se acham superiores, elas são soberbas. Elas pensam que estão mais cheias do Espírito Santo. Não tem nada a ver o que elas fazem. O que elas fazem é um grande teatro para iludir quem não conhece a palavra de Deus. Porque o cara que conhece a palavra de Deus, ele chega lá, vê aquela palhaçada e fala assim, peraí, mas Jesus falou o seguinte, não devemos ir além do que está escrito. E aí você começa a ter discernimento e a fazer a sua escolha, se você vai ficar naquele lugar ou não. Então, eu particularmente optei por viver a verdade. Então, onde eu vejo mentira, querido, eu tenho certeza que ali tem o dedo de Satanás, porque o diabo é o pai da mentira, assim ensina a Bíblia. Percebeu como é o raciocínio para você servir a Cristo? Porque a palavra de Deus ensina que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a verdade. Aonde ele está tem verdade, não tem mentira, porque onde tem mentira tem o diabo, porque o diabo é o pai da mentira. Queridos, Deus não divide a glória dele com ninguém. Aonde ele pisa, o demônio não pisa, porque Deus é soberano e poderoso. Muitos de vocês têm medo do diabo. O diabo é um frouxo, é um fracassado. Vocês têm medo do diabo porque vocês não têm fé. Manda o diabo vir aí da sua casa para minha vida. Manda ele vir aqui na minha casa. Fala assim, diabo, sai da minha vida. Vai lá na casa desse cara que tá pregando, pô. Pelo amor de Deus, sai da minha vida. Você não é forte? Então vai lá na casa dele. Então eu estou esperando o diabo aqui, querido. Ele não vem aqui porque ele é fraco. Ele é frouxo. Na vida de quem serve a Deus,
na vida de quem tem a unção de Deus, de quem tem a presença de Deus, de quem vive a palavra de Deus, ele não pisa. E eu quero que você entenda que você pode ser essa pessoa, se você passar a servir a Deus, se você glorificar a Deus com suas ações, suas atitudes, com o seu coração arrependido, se você passar a olhar sua vida e ver que você tem vivido uma vida miserável, afastada de Deus, nem Bíblia você tem, você não lê a Bíblia, então como que você vai ter poder sobre o diabo? Por isso que a palavra de Deus ensina que errais por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Então eu conheço as Escrituras, eu conheço o poder de Deus, então lembre-se, eu quero que você conheça as Escrituras e o poder de Deus para que vocês possam ser felizes e libertos de todos esses pensamentos malignos que vêm preenchendo o coração de vocês e têm causado grande medo, grande ansiedade, grande insegurança, grande infelicidade, grande tristeza, grande depressão. Então, o meu objetivo aqui é separar os bodes das ovelhas. A minha pregação, ela serve para os que querem servir a Deus em espírito e em verdade. Os que não querem, os que querem ouvir bênçãos materiais ou palavras de força, como, você vai conseguir, Deus irá abrir a porta na sua vida. Eu não vou pregar isso nunca. Porque as promessas de Deus, elas são apenas para os que fazem a vontade de Deus. Para os que buscam a Deus com fé. Os que buscam a Deus por interesse, queridos, o fogo do inferno os aguarda. Então é isso. Tenho certeza que alguns religiosos vão fazer comentários idiotas. Eu estou acostumado com isso, gente. A ignorância das pessoas é algo que não me assusta mais. É tão grande, mas tão grande e tão assustador que eu já até me... É a questão do ferro em brasa, né? Eu já até anestesiei a minha alma com isso. Porque é tanta burrice, tanta ignorância das pessoas, tanta falta de conhecimento, de entendimento, tanta soberba, pessoas que opinam sem nem saber o que estão falando, pessoas que citam Malaquias 3:10 para defender dízimo. Então, quando eu vejo essas coisas, antigamente eu ficava irritado, hoje em dia eu acho até graça. Acho até graça porque realmente são pessoas que carecem da graça de Deus, são pessoas que não têm um pingo de conhecimento sobre a palavra de Deus. E infelizmente essas pessoas estão morrendo, indo para a igreja de pedra, crendo em pastores, dando dízimos. É muito triste, mas ao mesmo tempo, não vou mentir para vocês, eu me divirto bastante, porque ao mesmo tempo que os mentirosos defendem o evangelho anátema, os verdadeiros estão sendo libertos pelo conhecimento da verdade. E a verdade está sendo dita aqui, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8:32. Então, se você está se sentindo melhor, lembre-se que não fui eu que preguei a palavra, que estou te ajudando. Lembre-se que Deus não divide a glória dele com ninguém. Motivo pelo qual não é necessário que eu apareça aqui. Eu vou ter que aparecer quando eu pregar na igreja, né? Quando eu montar um templo, alguma coisa assim, para que pela intervenção do Espírito Santo eu possa pregar essas palavras, deixando claro que, apesar de estar no templo, Deus não está ali, Deus está dentro de nós. E se Deus não estiver dentro de nós, de nada adianta estar no templo. Queridos, que Deus os abençoe, em nome de Jesus.